Seja bem-vindo um vídeo aqui no lado de direita em apoio ao nosso grande, querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro 2022, direita vou ver. E seja bem-vindo um vídeo aqui no lado de direita em apoio ao nosso grande, querido presidente Jair Bolsonaro. Vou trazer um vídeo de um grande apoiador, né? Nosso capitão Bolsonaro. Olha o Gustavo Gaia, vamos lá. Que é uma prova irrefutável, inquestionável do nível da tentativa de manipulação da opinião pública por parte da imprensa brasileira, principalmente da Globo. Nós estamos tendo uma inflação, uma alta de inflação? Sim. As pessoas estão perdendo seu poder de compra? Sim. O preço está subindo? Muito. Isso são consequências das ações tomadas desde março de 2020, e é o que nós temos tentado falar desde então. O que acontece é que há uma dupla visão, parece, por parte da imprensa. A inflação aqui no Brasil, que hoje está em 10%, para a imprensa brasileira é 100% culpa do Bolsonaro. Mas quando a gente vai falar, ou quando a imprensa vai falar do aumento da inflação histórico nos outros países, eles não culpam os presidentes, principalmente se o presidente for de esquerda. Não, aí a culpa é da pandemia. A verdade é que a quebra, a ruptura da linha de produção, a escassez dos itens sendo oferecidos, inclusive na Europa, tem prateleiras que estão vazias porque não tem produto mais. Faltou gasolina na Inglaterra. Isso se dá quando governadores, prefeitos ou líderes políticos decidem romper completamente com a linha de produção, proibindo as pessoas de trabalharem. Pois bem, olha como que a Globo tem um duplo padrão de reportagem. Quando é a inflação do Brasil, a culpa é 100% Bolsonaro. Mas quando vai falar da inflação histórica, a maior inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, a história é bem diferente. Dá uma olhada. Todos sente no bolso e sente muito, né, Tralli? Por 3 meses seguidos, a inflação ficou acima de 6% aqui nos Estados Unidos. E que produtos que estão aí nessa conta? A gente está falando de alimento, roupa, transporte, produtos da área da saúde. E em outras áreas, os preços também subiram. Os preços da indústria automotiva subiram, especialmente por causa da crise na importação de peças. Culpa da crise na importação de peças, não é o Biden não, tá? Por causa da pandemia. Então, o preço de carros usados, por exemplo, subiu em 37%, isso no mês de dezembro, em relação a um ano atrás. No setor de energia, o aumento dos preços foi de 29%, sendo que o que mais subiu foi a gasolina, 49,6%, um aumento aí de quase 50% na gasolina em relação a dezembro de 2020. A gasolina subiu 50%. Se tivesse subido 50% no Brasil, seria mais de R$8 o preço do litro da gasolina. Agora o Banco Central americano está monitorando, claro, de perto esses números e deve entrar com um recurso conhecido para segurar a inflação, que é aumentar a taxa de juros. Os economistas atribuem boa parte dessa alta da inflação. Engraçado, né? Lá nos Estados Unidos, como é a esquerda, é o Covid. Agora o bolicho, depois nós que falar, eles não são de esquerda não, imagina, né? Passa pano pra esquerda e não são, confia. Como nada. Falta de trabalhadores, né, em setores que são fundamentais para o serviço, também crise na cadeia de abastecimento, que leva à falta de produtos, e a gente percebe isso no dia a dia. Essa semana mesmo, a nossa colega Raquel Krakenbull, correspondente Raquel Krakenbull, foi ao supermercado lá em Washington, D.C. Responsabilizam a pandemia, que é a ruptura da linha de produção, falta de trabalhadores, ou seja, não foi a pandemia, foram as decisões dos líderes políticos, certo? Beleza. Agora vamos fazer uma comparação bem rápida com o Brasil. A inflação nos Estados Unidos em 2019 era de 2%. Em 2021 foi para 7%. Ou seja, aumentou 3,5 vezes. No Brasil, em 2019, era de 4,3%. Em 2021 foi para 10%. Aumentou 2,3%. Proporcionalmente, a inflação nos Estados Unidos aumentou mais que no Brasil. O seguinte, com prefeitos e governadores canalhas fazendo lockdown para prejudicar a economia para atacar o nosso capitão Bolsonaro. Simples assim, Bolsonaro 22. São pontos de partida. Estados Unidos era 2%, o Brasil era 4,3%. Se os Estados Unidos tivessem tomado as atitudes que o Bolsonaro tomou, a inflação lá hoje seria de 4,6% e não 7%. O que isso prova? Que as ações tomadas pela economia, pelo governo Bolsonaro, que salvaram empregos, diminuíram a inflação, impediu que o preço subisse mais ainda, ou que a gasolina subisse mais
mais ainda. Se o nosso capitão Bolsonaro não fosse presidente, o Brasil estaria num caos. Nós estaríamos igual Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte. Talvez o Biden devesse ter copiado o que o Bolsonaro fez. Mas para a imprensa funciona da seguinte maneira. A inflação no Brasil e a crise no Brasil é culpa do Bolsonaro. No resto do mundo é culpa da pandemia. Só que o que o Bolsonaro fez aqui teve resultados melhores e conseguiu proteger mais empregos, conseguiu proteger mais economia que os outros países. Como é que funciona esse raciocínio? Que nível de militância, de doutrinação, de sequestro ideológico uma pessoa tem que dar para conseguir separar essas duas realidades? E uma realidade onde nós nos saímos muito bem, melhores que os outros países, é culpada no presidente. E nos outros países que foi uma tragédia, a culpa é da pandemia. Vai entender? Essa é a Agrobolicho. prova cabal de que o jornalismo brasileiro trabalha para derrubar o presidente, porque eles odeiam ele, odeiam você, odeiam tudo que nós representamos. E querem quem? Você já sabe quem que eles querem na presidência, né? Aquele que vai abrir a torneira, liberar a verba para os caixas da imprensa, do Projaquistão, do Estado de Folha de São Paulo, do Estadão. É só isso que eles querem. Tudo não passa de narrativa. Eu tenho certeza que você, uma pessoa esclarecida, consegue perceber isso. Eu fico por aqui, um grande abraço. E mais uma vez, se a gente quiser deixar de ser refém desse tipo de jornalismo, ajude o verdadeiro jornalismo a crescer. Aqui na descrição tem um link para você se tornar assinante da Gazeta do Povo. 99 centavos no primeiro mês. Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Olha, Cristina Grêmio, Rodrigo Constantino, Ernesto Lacombe, os melhores e verdadeiros jornalistas do Brasil estão lá. Ajude o jornalismo a crescer para a gente derrubar essa extrema imprensa. Um abraço, até o próximo vídeo. Tem outro vídeo que eu quero... Esse vídeo aqui é uma... Eu vou seguir, passa aqui esse vídeo aqui do Gaia. E tem outro vídeo agora que o Gaia, que é muito importante, que ele repostou, que eu adorei. Que é de uma menina que é para nós que é tão Bolsonaro, até a mesma idade que eu. E eu adorei esse vídeo porque ela mostrou como é que nós, os simuladores, sofremos na escola. Olha aqui. Tem um caso aí que você saiu da escola. Como é que é isso? No meio do ano letivo, você saiu da escola? Como é que foi isso? Tem. Na verdade, a primeira vez que eu tive contato com progressismo dentro do colégio, que eu me lembro, assim, bem, foi no 6º ano. Mas o que me marcou mesmo foi no 7º, no período da eleição. Porque virou agenda política, propaganda política dentro de sala. E eu me lembro, foi a primeira vez que eu briguei com o professor, inclusive. E desde então eu nunca tive muito papo na língua, não. Eu sempre, o professor falava, eu perguntava. Não tinha problema com isso. Quando a pandemia chegou, eu comecei a estudar mais esses assuntos, bem mais do que antes. E eu falei, cara, isso aqui é muito pior do que eu imaginava, né? Existe um mecanismo por trás de todo esse progressismo dentro de sala. Não é só um professor específico. Então, vou me debruçar nisso aqui. Estudei isso... Você leva quantos anos? Era de 13 para 14, assim, nessa época. Você já tinha essas ideias de, tipo, alguma coisa não tá certa aqui? Eu já entendi, assim, no 7º ano eu já tinha completa noção de que o que os professores estavam me falando tinha alguma coisa errada ali, pelo menos os de humanas. E aí o que aconteceu, essa história, né, de sair do colégio, nesse ano entrei no ensino médio, e fui, de certa forma, fiquei surpresa, porque o diretor, ele não aceitava que eu produzisse conteúdo no Instagram do jeito que eu produzia. Que era como? O que ele... A que ele se contrapunha? A primeira vez que ele me chamou lá foi porque eu conversava sobre esses temas com os meus colegas. Quais temas? E temas mais... por exemplo, o Paulo Freire. Um professor foi com a camiseta do Paulo Freire para a sala. E essa história é até engraçada porque teve um horário vago no dia. E eu comecei a conversar com um colega, outro colega ouviu e virou uma rodinha, assim, né? Metade da sala ali comigo e eu falando de Paulo Freire. Eu até mostrei o terceiro documentário, a terceira parte do Pátria Educadora e tal. E aí, o professor, eu acho que acabou sabendo disso, o diretor, e ele ficou um pouco irritado. Por quê? Porque durante a aula, eu não ia brigar com o professor, porque o professor ali, ele estava numa posição de hierarquia maior do que a minha. E, querendo ou não, ele estava com o microfone. Quando ele quisesse tirar, ele tirava.
Então eu usava esses intervalos porque os meus colegas acompanhavam meu Instagram e queriam saber qual era a minha opinião acerca de certas coisas que os professores... Só ouvir o contraponto. Era exatamente isso. Eles queriam ver o outro lado, que eles viam que eu tinha. E sua palestra era online? Não, era presencial. Eu ó. comecei esse ano presencial. E depois fizeram umas reuniões com os meus pais, falaram que isso não era bom, porque ele falou pra minha mãe o seguinte: o nível da Isabela não é de ensino médio, ela precisa baixar o nível dela pra conversar com os colegas, porque senão ela vai criar um problema na cabeça deles. Ela vai criar uma confusão, porque o professor tá dizendo algo e ela tá dizendo outra coisa. Então, depois de umas 2 reuniões dessas, 2 chamados, eu optei por ficar completamente online. E mesmo online, deu problema. Eu era constantemente, assim, pra não falar outra palavra, atiçada pelos professores. Os professores, eles viam o que eu comentava no meu Instagram e eles comentavam na sala de aula o contrário pra querer briga, assim. Eles vira e mexe, tinha eu e mais 4 pessoas, assim, no online. Ele virava e falava assim: e no online, tem alguém que não acredita no que eu tô falando, que não concorda? É uma perseguição a nós conservadores. Bolsonaro 2022. Sabe? cara, Daquele jeito, bem olhando pra mim. E eu ficava calada. Muito adulto esse comportamento. É impressionante. E eu ficava assim, calada. Até que teve uma semana que eu falei praticamente só sobre escola no meu Instagram. Fiz um texto, fiz uma live. E aquilo virou um problema, né? Na cabeça deles. Uma semana mais ou menos depois, no máximo 2, eles chamaram minha mãe para conversar e disseram: olha, Convidando Isabela. Vocês precisam de ajuda. Assim, Vocês precisam de ajuda para criar a filha de vocês. Você sabe. Ela virou, olha, uma das diretoras. Eu não vou conseguir passar inteiro o vídeo porque tem limite de 13 minutos. Tô quase estourando, mas falar um negócio. O que a Isabela passou, todos nós que somos conservadores, nós que apoiamos nosso cartão Bolsonaro, passamos na escola. Esses professores não são professores, são militantes. E esse ano vai intensificar. Mas aqui é Bolsonaro 2022 e sempre. Até a